sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra. Muito boa noite, irmãos, amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção Deus nos dá, a dádiva da vida, onde podemos celebrar o nome dEle, adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo, por sua grandeza, por sua magnificência, por sua onipotência, por sua grandeza insondável, por sua infinitude. Como nos diz na teologia revelada nas páginas das Escrituras Sagradas, os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis a nós. Deus seja sempre engrandecido, Deus seja magnificado, Deus seja louvado. Que bênção poder estar aqui junto contigo e junto com a tua família, para que nessa noite nós celebremos o santo nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, mediador único entre nós, o Deus Pai, e com a voz ecoante, iluminadora, esclarecedora do Espírito Santo de Deus. Então adoramos o Deus trino e verdadeiro, mas por Ele mesmo. Adoramos ao Pai por meio do Filho, na iluminação do Espírito, na instrumentalidade das Escrituras Sagradas, que é a revelação do próprio Deus para mim e para ti. Abra comigo aí a palavra de Deus no Salmo de número 46, ou acesse aí uma página da internet, biblia.com.br, e abra aí no Salmo de número 46, e eu estarei fazendo esta leitura, e você acompanha aí junto comigo, que ele é o texto básico de nossa liturgia desta noite, 17 de outubro de 2021, onde trataremos do sola da reforma, chamado Somente a Fé. Salmo 46, versos de 1 até o verso número 11, um salmo bem curto. O tema dele é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz o salmista assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele. Deus é o nosso refúgio. Oremos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o Senhor por tua palavra, reveladora, esclarecedora para a nossa fé. Ó Deus, bendito seja o Senhor, porque podemos nos achegar até a tua presença nesta hora, e por meio deste recurso tecnológico, que é bênção do Senhor, podemos nos ligar uns aos outros, ó Deus, para celebrar e exaltar o teu santo nome. Agora, não somente essas pessoas que estão aqui, mas aquelas que estão em seus lares,
por meio do recurso da tecnologia, podem depositar toda a sua esperança e toda a fé no Senhor. Oh Deus, nos abençoe. Oh Deus, derrame graça sobre as nossas vidas, ilumine a nossa mente infinita e nos dê graça da compreensão da Tua palavra, que ela vivifique a nossa alma, que ela esclarece o nosso entendimento, mas que acima de tudo ela seja o firme fundamento de nossa esperança. Deus e Pai, reconhecemos a nossa natureza limitada e pecaminosa, do qual a nossa estrutura é pó. Te pedimos graça, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos perdoe, que Tu nos ilumine, que Tu nos agracie, com o perdão que recebemos de Ti, pelos méritos gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba este culto de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 46 mostra a onipotência de Deus. Os versos 1 até o verso de número 3 mostra o poder magnificante ou supremo de Deus sobre as forças da natureza. Ele vê um grande tumulto, como diz o gaúcho, um baita tumulto, e Deus aplacando tudo isso, mesmo diante dessa situação. Olha lá, o verso 2, nós não temeremos. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele é presente nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Por isso nós não temeremos. E Ele coloca três situações em que nós não devemos temer. A primeira é a revolta das forças da natureza, porque a natureza não age por si própria. Ela é um instrumento de seu Criador para punir a rebeldia dos homens a Ele, o Deus revelado nas Escrituras. Então a natureza ela não age por si mesma. Muito pelo contrário, o Salmo 29 diz que é por meio da palavra do Senhor que até as próprias corças não criam. É Deus que controla a natureza. Então, no meio desse tumulto, o cristão não tem medo. Ele não se apavora. Por quê? Porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Os versos 4 até o verso número 7 fala que Deus está na cidade. Diz que Deus está no meio dela, que Deus está junto de sua cidade. Aqui, a priori, a princípio, refere-se a Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade escolhida para ser a habitação de Deus, por causa do templo que lá estava construída. Mas também é uma alusão na revelação de Deus neotestamentária da Sião celestial. E tanto no Antigo Testamento as nações estão em volta, estão bramando, estão em fúria, estão com uma fúria intempestiva contra essa cidade para destruí-la, mas ela está apaziguada. Em vez da natureza revoltada, é um rio que corre à cidade de Deus. Ela é mansa, ela é tranquila. Por quê? Porque Deus está no meio dela. Então não adianta o barulho dos povos e das nações contra Jerusalém do Antigo Testamento, porque Deus é o seu guardião, Deus é o seu protetor. E mais, Deus mora nela. Alguma coisa pode ser abalada se Deus nela habita. Mas no que se refere a Sião celestial, é para os cristãos hoje no século 21, não temer os gritos das nações, dos povos pagãos, não temer a fúria dos idólatras, dos pagãos que aí se levantam contra a fé pura e genuína no Salvador Jesus Cristo, no Deus Pai e no Espírito Santo. Podem bramar todas essas nações, podem aprovar leis na prefeitura, no governo do Estado, no governo federal, na ONU e nas Nações Unidas, que não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o firme fundamento e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus que está no meio dela, é Cristo que garante a sua igreja, o seu povo, é Cristo que garante a segurança dos habitantes da Sião celestial. E depois, os versos de número 8 até o 11, Deus é o Rei universal. As guerras estão tumultuadas, Deus chega e diz, para com isso.
esse termo aquietai-vos e saber que eu sou Deus, são para as nações gentios e gentias, inclusive para os povos pagãos. Deus quebra o arco, despedaça a lança, Deus queima os carros no fogo, os principais instrumentos de guerra em mundo antigo, e fala para o povo, para as nações assim: deixa disso, ponto final, eu sou o exaltado em toda a terra, eu sou Deus de todos os povos. Então, primeiramente, Ele é o Deus da natureza. Segundo, Ele é o Deus, o guardião da cidade celestial. E depois, Ele é o guardião de toda a terra. Não há um ponto em toda a criação divina em que Ele não seja Deus, Senhor único. Deus é. E Ele usa dois refrões para o povo de Deus no verso 7 e no verso de número 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Baseado nesse salmo, Martinho Lutero compôs o primeiro hino que nós vamos cantar, que diz assim: castelo forte é o nosso Deus. Esta é a ideia de segurança, de proteção. Hino de número 155 do Inário Novo Cântico. Foi conhecido como o hino da Reforma no século XVI.
na cidade celestial, da qual Deus é o firme fundamento. O verso que nós lemos de número 8, ele diz assim, verso de número 7, ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós herdamos a fé dos pais, dos nossos pais da antiga aliança, revelado nas Escrituras Sagradas, de Abel, de Noé, de Abraão, de Davi, de Jó, dos reis que foram fiéis a Deus, dos profetas. Recebemos como herança a fé apostólica. Depois desse período, o período chamado os pais apostólicos, que foram aqueles que vieram aí nos primeiros séculos da fé cristã. Mas no período pré-reforma, nós temos um homem que inspira a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus. Seu nome é John Huss, um alemão, pregador das Escrituras Sagradas, que por pregar e ensinar as Escrituras, fora condenado à morte. Depois de muitas conversas e muitos questionamentos daqueles que preparavam para matá-lo e colocando ele em uma estaca, amarrando o seu corpo, prendendo a sua cabeça, envolvendo ele com lenha e palha para que seu corpo pudesse queimar, colocaram uma coroa nele, feita de um material frágil, papel, alguma coisa semelhante, escrito heresiarca, pregador de heresias. O que ele havia pregado? O Evangelho de Jesus ao ouvido do povo, que era contrário ao pensamento da igreja vigente, porque o Evangelho liberta e a igreja escravizava os seus fiéis. E aí, quando colocaram na cabeça dele, ele disse as seguintes palavras que eu quero ler para você. Ele disse assim: o meu Senhor Jesus Cristo, por mim, usou uma coroa de espinhos. Por que então eu não deveria, por amor dele, usar esta leve coroa, por mais ignominiosa que seja? Certamente hei de usá-la de bom grado. Meu Senhor Jesus usou por mim uma coroa de espinho. Por que eu não usaria esta coroa que lança vexame e mancha a minha honra? De bom grado irei usá-la. E com mais algumas palavras depois, o seu corpo foi queimado e ele foi incendiado em praça pública, numa praça cujo nome era o amor de Deus. Preste bem atenção nisso. Nós vamos cantar o hino de número 91, que fala desta fé que nos legaram os nossos pais, mas esse importante pré-reformador chamado John Huss nos dá um exemplo de fé e de abnegação por causa do amor de Cristo. O nome dela, ó viva a fé. No
sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. De onde vem a tua fé, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? O Salmo 46, o verso 1, diz que nós devemos colocar pontualmente a nossa fé em Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio, Ele é o lugar de segurança e de proteção. E ao oposto do temor é a fé. Verso 2: por isso não temeremos, nós reafirmaremos a nossa fé em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. E nós vamos cantar mais um hino do nosso cenário, o hino de número 93, que diz assim: em quem ponho a minha fé? Os homens põem as suas crendices em muitas coisas. Hoje eu vou lhes provar biblicamente que fé genuína é somente aquela que é firmada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somente ponho a minha fé. Hino 93, o Inário Novo Cântico. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do corredor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não encosto a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe suportar, eu vejo nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao despertar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ressoar a sétima trombeta. Quando a trombeta ressoar, ele com ele me encontrar, e como salvos cantarei, louvor eterno ao meu Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para abrir comigo a tua Bíblia em dois textos das Escrituras Sagradas, agora no Novo Testamento. O primeiro, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Já está aí no enunciado aí no Facebook. Romanos, capítulo 3, verso de número 28. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso de número 28. Leia comigo então. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente
independente das obras da lei. Uma vez mais a leitura. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora abra comigo também na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 22. Verso de número 16. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, teu Filho amado, nos achegamos diante do Senhor, para te exaltar, te engrandecer e enaltecer o teu santo nome. Peço-te que agora o Senhor instrua a nossa mente e a nossa razão nas Escrituras Sagradas, para que a nossa razão, para que a nossa mente seja por ela iluminada, fundamentada na nossa fé e na nossa esperança em Cristo. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então lembra lá que eu disse para você que em cada um dos cultos do mês de outubro falaria sobre um sola da Reforma Protestante, te explicaria o que significa e o que significa ser uma igreja protestante no século de número 21, século de tantas controvérsias. Então, os solas foram firmados, fundamentados nas Escrituras Sagradas, para contrapor o pensamento escolástico do século XVI, que ainda é vigente no século de número 21. E um dos pilares da fé cristã, da fé reformada, da fé evangélica é que somente pela fé o homem pode ser salvo por Deus. Então, este é o fundamento. Somente pela fé o homem é salvo por Deus. Nós vamos tratar paulatinamente de cada um desses elementos para você entender, dividir em 4 tópicos para que você acompanhe comigo aí com a razão para você perceber que é assim nas Escrituras Sagradas. Bom, nós sabemos nas Escrituras Sagradas que a Bíblia vai apresentar a ordem da salvação da seguinte maneira. A Bíblia vai dizer, primeiramente, que a salvação acontece em 5 estágios, ou em 5 passos. A redenção final do justo. Primeiramente, o homem é regenerado, chamado a regeneração, o novo nascimento na obra do Espírito. O segundo, ele se converte a Cristo. Uma vez que ele é regenerado, ele recebe vida, ele pode enxergar Cristo crucificado por ele, e então ele se rende, se arrependendo de seus pecados e lançando a sua confiança em Jesus Cristo. Neste momento acontece o que nós vamos falar hoje, que é a justificação. Ou seja, ele é tornado justo diante de Deus, neste ato, pela instrumentalidade da fé. É a justificação. Depois, ele é santificado. Depois ele persevera. Alguns estudiosos colocam a perseverança. E por último, a glorificação. Então, a salvação em sua completude, ela passa por todos esses passos. O que nos interessa hoje é esse terceiro passo, que é a questão da justificação. Ou seja, como que o homem pode ser encontrado justo diante de Deus, já que Deus,
por um único pecado que o indivíduo comete em 100 anos de vida, por ser ele um Deus justo, tem que lançá-lo no inferno. Então, como é que esse homem vai se encontrar em paz com esse Deus e com a lei de Deus revelada? O terceiro pilar, então, da reforma protestante é somente a fé. Na época, ele foi ensinado pelos reformadores como uma forma, uma maneira de contrastar o pensamento rabínico lá nos dias de Paulo, que foi combatido por Paulo, e Paulo está combatendo nas duas epístolas aqui, o pensamento rabínico, qualquer pensamento rabínico, da justificação do homem mediante as obras, que era ensinado pelos escolásticos, lá do século de número 16, que dizia que uma pessoa, para ser salva, precisa crer em Jesus Cristo, mas precisa praticar as obras da lei. Ou seja, a salvação dele é um pouco do que Cristo fez e é um pouco do que ele faz. Então é algo meritório. Calvino vai combater isso, todos os reformadores vão combater isso, mas Calvino vai combater isso naquele texto lá de Gálatas. Quando eu for expor o texto, você vai prestar atenção no que ele expõe para nós lá. Então, esse pensamento de que o homem tem que fazer alguma coisa, justificava, inclusive, que fosse cobrado a salvação. Muito diferente dos nossos dias, aquelas ofertas que faz isso, aquelas ofertas que compra cura, aquelas ofertas... Não muito diferente. Só que naquele tempo era, a ponto de se dizer que quando uma moeda caísse no gasofilácio, uma alma poderia inclusive sair do purgatório ou do inferno e migrar para o céu. Então, eles negavam que a pessoa precisava de crer em Cristo, em hipótese nenhuma, mas eles diziam que você poderia comprar a sua salvação, que de alguma maneira você garantiria a sua salvação por praticar inclusive as obras da lei. Esse era o pensamento e era isso que se combatia lá na época da reforma. Então, o primeiro ponto a ser analisado é: o que é fé nas Escrituras Sagradas? O que é fé? Bom, a Bíblia vai mostrar para nós um estudo extensivo e vasto de um autor protestante, de um teólogo holandês chamado Anthony Hoekman. Ele passeia as Escrituras Sagradas em um livro chamado Salvos pela Graça, da Casa Editora Presbiteriana, da Editora Cultura Cristã. E ele diz assim: 5 palavras descrevem fé em toda a Bíblia, mas comumente 5. 3 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. E ele diz, por exemplo, fé nas Escrituras Sagradas é ir até alguém e causar ou saber que ele vai suportar você. Então, fé é receber alguém um suporte. Ele cita, por exemplo, o texto de Abraão, lá de Gênesis capítulo 15, verso 6, quando diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Creu ali no pacto que ele fizera com Deus, e no ato dele crer, foi imputado perante ele para a justiça. Ali o creu de Abraão ele lançou-se alguém que o suportou. Ali, no caso, Deus e somente Deus. A segunda palavra no Antigo Testamento para definir fé é apoiar-se. Salmo 25, por exemplo, quando o salmista fala assim: Deus meu, em ti confio, verso número 2. Esse confiança é: eu me apoio em ti. Então, um é suporte, o outro é apoio. Mas por último, no Antigo Testamento, a terceira palavra mais comumente falada é buscar refúgio, como nós lemos no Salmo de número 46. Buscar refúgio em ti, buscar refúgio em Deus. Mas ele cita o Salmo de número 57, verso de número 1, quando o salmista fala assim: pois em ti a minha alma se refugia. Então é apoiar-se,
Então, é lançar-se sobre alguém, é apoiar-se em alguém, é ter alguém como sendo o seu suporte, mas é ter alguém como sendo o seu refúgio. Só Deus pode ser todas essas coisas. O Novo Testamento, uma única palavra, sendo verbo ou substantivo, ela vai descrever fé neste âmbito de fé salvadora. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 diz lá que fé tanto é convicção como fé é certeza. Mas o Evangelho de João capítulo 3, quando ele trata a respeito de crer, que é a palavra-chave de João, ele quer dizer para nós confiança, descanso ou dependência de Cristo. Então observe que na antiga aliança, na nova aliança, fé tem sempre Deus como sendo o seu objeto, sempre Deus como sendo o seu alvo. Quer o Pai na revelação do Antigo Testamento, quer o Filho e o Espírito na revelação do Novo Testamento, mas sempre é o Deus Trino como objeto único de nossa fé. Revelado nas Escrituras, Hebreus capítulo 11 vai nos dizer, fazendo uma leitura dos patriarcas, e ele vai dizer assim: ninguém nunca foi aceito diante de Deus por obras da lei, mas foram aceitos apenas pela fé. Ele cita Abel quando oferece, depois você lê lá Hebreus 11, do 1 até o final do capítulo 11, mas eu não vou ler todos para vocês, senão seria muito delongado. Mas lê lá que Abel, o que ele ofereceu a Deus foi pela fé, um sacrifício. Enoque agradou a Deus pela fé. E depois de falar de Enoque, o texto hebreu vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Depois ele cita Noé, que pela fé construiu uma arca debaixo das instruções divinas, condenou o mundo incrédulo do seu tempo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Observe, é a leitura do Novo Testamento, dos patriarcas da antiga aliança. Aí vai citar Abraão, que eu já citei para vocês. Aí Hebreus vai citar Sara, que diz que Sara pela fé recebeu poder para ser mãe. Sabemos que Sara tinha 90 anos de idade, e além da idade avançada, cessado o costume das mulheres, Sara também era estéril. Então todos esses agravantes, mas pela fé ela recebeu poder para ser mãe. Então não foi por algo que ela fez, mas foi por algo, por apoiar-se, por buscar suporte em Deus. Isaac pela fé abençoou a Jacó. Jacó pela fé abençoou os seus filhos e netos. José pela fé deu ordens até a respeito de seus próprios ossos. Depois o escritor de Hebreus cita Moisés. Depois cita os israelitas, que dizendo que pela fé ruíram as muralhas, e ali as muralhas de Jericó. Pela fé Moisés preferiu sofrer as afrontas de pertencer ao povo escravo do que ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado, celebrou a Páscoa e atravessou o mar. De Moisés ele faz uma extensão mais longa. Raabe pela fé escondeu os espias. E aí o escritor, quando ele narra todos isso, aí nos versos de 32 a 34 de Hebreus 11, ele diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Observaram que nenhum deles havia sido narrado? Ele diz: não dá para narrar todo mundo. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiro. Fé na Bíblia, descrita da antiga e da nova aliança. Ninguém nunca foi aceito diante de Deus
foi justificado, foi tornado justo diante de Deus, foi aceito diante de Deus, senão única e exclusivamente pela fé. Segundo ponto a ser analisado, o que é fé para a salvação? O que é essa justificação pela fé? O que é essa salvação pela fé? Lembra lá, semana passada eu citei para vocês, Efésios capítulo 2, verso 8, embora não tratei exclusivamente dele, tratei dos versos 4, 5, 6 e 7. Lembra disso? Mas o verso de número 8 diz que por graça somos salvos mediante a causa instrumental, a fé. E isso não vem de vós, não é inerente do homem. O homem tem por si próprio crendices em crer numa pedra, num pedaço de pau, e aí nas religiões espalhadas pelo mundo, até em animais são objetos de sua crença. Mas lembre-se, isso não é fé, porque elas não têm essas crendices, e não podem ser definidas como fé, porque elas não provêm de Deus. Elas são imaginações, misticismo dos povos e das nações, inclusive de nossa nação brasileira, que é recheada de misticismo e de crendice. E diz assim: e isto não vem de vós, é dom, é um presente, é dádiva que Deus dá ao homem. Olha, eu sou salvo por graça mediante a fé, mas eu recebo graça e eu recebo fé. O texto nos deixa claro que fé não é algo do homem, mas é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao homem, para que este homem deposite no Senhor Jesus Cristo a sua confiança para a salvação. Primeiro ponto, fé nas Escrituras Sagradas. Segundo ponto, o que é fé para a salvação segundo as Escrituras Sagradas? É uma dádiva, é um presente que Deus nos dá juntamente quando Ele nos favorece com graça, com favor que não merecemos. Terceiro ponto a ser analisado, o que é esta justificação pela fé? O que é esta justificação que o texto sagrado que nós lemos, que vamos analisar depois, nos fala, um homem justificado, o que é justificação? O breve catecismo de ensino cristão de Westminster, ele define justificação assim: um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo, e não nossa. Ela não é meritória, ela é de Cristo, a qual é em nós imputada e recebida só pela fé. Terceiro ponto, estamos analisando o que é ser justificado diante de Deus e o que é justificado pela fé. Resumindo, justificação é uma declaração forense, é um termo jurídico de atribuir ao culpado a isenção mediante a justiça alcançada por outro. No caso nós, a justiça de Cristo imputada a nós por Deus o Pai. Isto ocorre fora de nós, não no interior. Não tem nada a ver justificação, não tem nada a ver, eu senti alguma coisa, não tem nada a ver. Isso acontece lá no tribunal de Deus, onde é colocado Cristo e é colocado eu e você. Eu sou declarado culpado, Cristo é declarado santo, justo. E aí, por causa que Ele assumiu o meu lugar, a justiça dele é lançada sobre mim. Isso é imputada, é fora de nós. Ela é instantânea e não um processo. Observaram que todos os textos falam assim: creio que foi justificado, creio que foi justificado, creio que foi justificado, creio que foi justificado, creio. É algo instantâneo. Não confunda com santificação. É algo instantâneo que acontece no homem no momento em que ele é regenerado e vê Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e lança a fé nele. Naquele momento é imputado nele a justiça de Cristo. Por isso que os santos não podem cair na graça. Quarto elemento, é baseado na justiça e na retidão de Cristo e não no mérito humano. É a justiça de Cristo que é imputada em nós.
É simultânea àquele chamado eficaz que o Espírito Santo faz dos santos, mediante a pregação do Evangelho. E por último, justificação só é apropriado pela fé. Vamos analisar agora os textos então que nós lemos? Então eu precisava dar esses 3 esclarecimentos para você, de fé na antiga e na nova aliança, para mostrar para você, ainda que de uma maneira muito rápida, sintética e resumida, porque é muito vasto, ninguém, nem na antiga aliança, nem na nova aliança, fora recebido, aceito diante de Deus, justificado diante de Deus por quaisquer coisas que eles fizeram, mas foram aceitas somente pela fé. Quarto ponto a ser analisado, os textos bíblicos que fundamentam o nosso tema. Então lá, lendo ele de novo para você. Concluímos, Paulo está fazendo uma conclusão, pois que o homem é justificado, torna-se justo diante de Deus pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado diante de Deus, independente das obras de Deus, das obras da lei. E a lei ali, essas obras, elas se referem todo o ato do Antigo Testamento no que diz respeito àquilo que se fazia, se refere ao culto, se refere às ofertas, se refere a tudo, se refere às cerimônias, tudo que é chamado as obras da lei. Segundo texto, Gálatas capítulo 2, verso 16, eu vou analisar esses textos com vocês e depois, por último, a palavra do mestre Calvino para encerrar o pensamento aqui. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado, observe, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido, temos manifestado fé em Cristo Jesus, para que fôssemos, em nós, justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. Eu vou analisar os 2 textos com você, às vezes juntos e às vezes separados. Primeiramente, vamos analisar juntos. Nos 2 textos, escrito pelo mesmo apóstolo, que está defendendo, tanto em Romanos, capítulo 3, que judeus e gentios são culpados, pecadores, condenados diante de Deus, estão num pé de igualdade. O 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão, ou carecem da graça de Deus. Todos pecaram. E todos ali são judeus e gentios. Gentios falado no capítulo 1 e judeus falado no capítulo 2. Não há exceção, dizendo no capítulo 3. Todos são culpados diante de Deus. Mas todos, tanto judeus como gentios, podem se tornar justos diante de Deus. No texto de Gálatas é o mesmo assunto. Paulo abre Gálatas capítulo 2, confrontando uma igreja que estava fugindo do Evangelho, a Galícia do Norte, porque Antioquia também pertencia à Galícia. Ela tinha a Galícia do Norte e a Galícia do Sul. Os entendidos dizem que referia-se à Galícia do Norte. E está repreendendo uma igreja que conheceram o Evangelho, que receberam o Evangelho, mas estava se afastando do Evangelho, porque alguns judaizantes estavam misturando fé do Evangelho com obras, prática das obras da lei do Antigo Testamento. Se você ler no capítulo 2, vai dizer que 2 acontecimentos há. Até o próprio Barnabé, aquele amigo e colega de Paulo, aquele homem de Atos capítulo 4, que mostra como tamanha fé, deixou-se ser persuadido por esses judaizantes. Mas ele diz que até o próprio Cefas, ou o próprio Pedro, precisou ter uma repreensão, porque como judeu se portava como gentil, mas diante dos gentios exigia que os gentios vivessem como judeu. Então, o verso 16 está neste âmbito, assim como Romanos capítulo 3, colocando todo o homem, judeus e gentios, num estado completo de culpa, para que judeus e gentios possam ser alcançados pela justiça que vem pela fé em Jesus Cristo.
Porque lembra, o judeu se achava melhor porque ele era praticante das obras da lei, mas o gentio nem conhecia e nem sabia esse respeito. Então, havia aquela tentativa, que lembra que eu falei com vocês no começo, que o pensamento escolástico era o pensamento rabínico combatido por Paulo, que eles diziam assim: você pode crer em Cristo, não tem nenhum problema, mas pratique as obras da lei. Você pode crer em Jesus Cristo. As pessoas hoje, no século que vivemos, elas dizem: pode crer em Jesus Cristo, mas você crê no santo fulano de tal. Mas você crê nesse instrumento de culto. Mas você pratica as obras da lei. Mas então é uma associação, é uma junção de obra meritória do homem com obra de Cristo, e isso não é justificação. Paulo está combatendo o pensamento desse tempo. Então observe que ele está ensinando a salvação somente pela fé em Cristo, tanto de judeus no texto de Romanos, como que eram circuncisos, como os gentios que eram incircuncisos. Olha lá em Romanos capítulo 3, olha lá no verso de número 30, que ele vai falar a esse respeito para nós. Romanos 3, verso de número 30, ele diz assim: visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, o judeu, e mediante a mesma fé o incircunciso, que é o gentio. Mas Gálatas, o verso de número 16, a parte A, ele diz assim: sabendo contudo que o homem, e o homem aqui ele usa o termo genérico, ele não está se referindo nem só a judeu e nem se referindo-se aos gentios. Ele está usando o termo genérico que é aplicado tanto a judeus como a gentios, sabendo que o homem, judeu ou gentio, ele não é justificado por obras da lei, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então, ao ele usar esse termo genérico para homem, ele se refere a ambos, como no texto lá de Romanos capítulo 3, judeus e gentios só podem ser justificados mediante a fé. William Henry diz assim: pela fé, qualquer um dos homens, judeus ou gentios, pode ser encontrado justo diante de Deus. E essa justificação é o ato de ser declarado. Mais uma: em ambos os textos estão colocados judeus e gentios como culpados diante de Deus, e somente um culpado pode se tornar justo. Olha lá o verso de número 23 de Romanos capítulo 3, que faz parte dessa exposição, o que o apóstolo havia dito: pois todos pecaram, judeus e gentios, e carecem da glória de Deus. No capítulo 2, no verso número 16 de Gálatas, ele diz assim: por obras da lei ninguém será justificado, e só precisa ser justificado diante de Deus aquele que é pecador, aquele que é injusto, aquele cujas suas obras meritórias o levem diretamente para a perdição eterna. Outro ponto a ser analisado no texto de Romanos, há uma única sentença na afirmativa independência das obras da lei. Olha lá, agora analisando o texto separadamente, verso 28 de Romanos capítulo 13, ele diz assim: concluímos, pois que o homem, tanto judeu como gentil, termo genérico, já me referi a isso, é justificado pela fé. É uma afirmativa positiva, independente das obras da lei, independente daquilo que ele puder ter feito ou que faça no tempo presente. Ele só é justificado pela fé. No texto de Gálatas, capítulo 3, 2, o verso 16, analisa aí comigo agora que o texto é mais recheado de elementos. Observe lá as afirmativas que Paulo vai fazer. Primeiramente, ele vai fazer duas afirmativas sobre justificação. Ele vai dizer que o homem é justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Primeira afirmação.
e não por obras da lei. Segunda afirmação, para que fôssemos justificados. Ele depositou a sua fé em Cristo para que fôssemos, e aí incluindo todos de novo, judeu e gentil, o povo de Deus. Então ele fez duas afirmações. Mas ele faz três afirmações na negativa para negar a ideia de que o homem pode se tornar justo diante de Deus mediante a prática de obras da lei, referindo-se à lei como um todo. Possivelmente, a priori, em Gálatas capítulo 2, as obras cerimoniais, entre elas a circuncisão, mas pode incluir toda a lei, porque ali é nomos. Observe quantas afirmativas que ele vai fazer, não por obras da lei. Acompanhe comigo aí. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Primeira na negativa. Vai, risca aí. E sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Já falei sobre isso. Segunda vez, e não por obras da lei. O que é não por obras da lei? Ser encontrado justo. Mais uma vez, pois, de novo, por obras da lei, ninguém poderá ser justificado. Então ele fez duas afirmativas dizendo assim: é pela fé que o homem se torna justo diante de Deus. Judeu e gentil, primeiramente no singular, justificado, e depois fôssemos justificados. Pluralidade inclui o homem de todos os tipos, de todas as etnias, de todas as culturas. Mas quando ele vai negar a ideia da justificação por obras, como sendo um elemento ou como sendo um algo completivo, ele usa três na negativa: não por obras da lei, não por obras da lei, não por obras da lei. Duas vezes na afirmativa, o homem é justificado pela fé. Três vezes na negativa, negando que as obras da lei podem justificar algum homem diante de Deus. E por que não pode? Porque lemos Hebreus capítulo 11, e você percebeu que nenhum dos santos do Antigo Testamento fora recebido, aceito diante de Deus, tenha agradado a Deus, senão pela fé. Mais uma análise nos dois textos. Ambos os textos mostram que o homem é justificado. Isso é voz verbal passiva. Todos os textos, tanto de Romanos, esse termo justificado, como as duas vezes faladas, justificado e justificados de Gálatas capítulo 2, se você fizer uma análise gramatical, você vai perceber que esses verbos estão na voz passiva. O que é na língua portuguesa a voz passiva? Quer dizer que este homem, que este que creu, recebeu uma ação de outro. Quem é o ativo aqui é Deus, para tornar o homem justo. Então observe que tanto as negativas colocadas por Paulo, uma independente das obras da lei de Romanos capítulo 3, como as três não por obras da lei de Gálatas, já negam a ideia da justificação. Porque ali é meritório, é o homem que faz, é o homem que pratica, é o homem que expõe isso. Mas quando se refere em justificativa ou em justificação, nos três justificados, estão na voz passiva, quer dizer que o homem está sofrendo uma ação. As obras da lei é o que o homem pratica. Mas a justificação que é feita por Deus, imputando em nós a justiça de Cristo, da qual é recebida pela fé, o homem está recebendo a ação, o homem está recebendo a ação. Ambas estão na voz passiva, ele está recebendo uma ou outra, e essa ação é de Deus. Mais uma, em ambos os textos mostram a fé como causa instrumental. O que quer dizer isso? Que a fé não tem um fim em si mesmo. A fé, tanto usada as preposições pela, por meio ou mediante, ela é um instrumento ou algo que te leva a alcançar um objeto. Qual que é o objeto? A justificação. Então a fé, mediante ou por meio da fé, como no texto que nós lemos lá, também de Efésios capítulo 2, coloca a fé como causa instrumental.
ela não tem fim de fé e ela não tem fim em si mesma. A fé, para ser justificada, ela tem que ser lançada nos méritos de Cristo alcançados na cruz. Por isso que é chamado, tanto na língua grega, como aqui também na língua portuguesa, na tradução que nós lemos, ela é uma causa instrumental, ela é um meio para se atingir um fim. Para se atingir qual fim? Ser justificado. Ser justificado por quê? Por Deus. Baseado em quê? Nos méritos alcançados por Cristo na cruz do Calvário. E aí Deus declara o homem justo. Então eu já falei isso para vocês. Mediante esta fé, a justiça de Cristo é imputada ao que crê. Então a fé, mesmo a fé, ela não tem fim em si mesma. Ela é uma causa instrumental. É para se alcançar uma outra coisa. E no caso aqui, a justiça de Cristo ser aplicada a nós. Tanto pela, duas vezes falado no texto, como o mediante, ou que quer dizer que pode ser também por intermédio dele, ou mediante, como é em Romanos capítulo 5 e como é em Efésios capítulo 12. É uma preposição. Ambos os textos afirmam que a aceitação diante de Deus é pela fé e nunca por obras da lei. Só em 2 textos, 4 afirmativas na negativa, de que ninguém se torna justo diante de Deus pelaquilo que ele faz. O homem só se torna justo diante de Deus por aquilo que Cristo fez. E isso só é apropriado, ou o homem só alcança isso mediante a fé. E essa fé, deixa eu lhe dizer, eu e você não temos. Nós temos que receber ela como um dom, como uma dádiva, como um presente de Deus, para que possamos, uma vez recebida esta fé, lançar ela todos nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que os reformadores queriam dizer, somente pela fé. Somente por meio dela, o homem pode se tornar justo diante de Deus. Lutero não partiu desses 2 textos, ele partiu de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, especialmente o verso número 17. Quis ler com vocês outros 2 textos. Poderia ler mais de 10 textos que tratam desse mesmo tema. A justificação diante de Deus. O homem só pode se tornar justo diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e é o Deus Pai que justifica o homem baseado nos méritos de Jesus Cristo. Ninguém, pelo que ele faz, pelo que ele doa, pelo que ele pratica, ele pode se tornar justo diante de Deus somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu vou falar no domingo que vem, mas só pode ser alcançado mediante a fé. Vamos lá para o comentário do mestre Calvino sobre os 2 textos. Você pensou que eu não ia falar sobre ele, né? Ler esses textos, tratar da justificação pela fé, e não falar de Calvino, e não falar de Lutero, é a mesma coisa que não ser um reformado. Vamos lá, olha o que Calvino afirma de Romanos 3:23. Aí, fazendo um comentário sobre o texto, eu analisei o texto todo com vocês. O comentário de Calvino, ele diz assim: o apóstolo, em Romanos 3:23, afirma nesta passagem que a justiça é gratuita, de tal modo que não pode de forma alguma ser associada com os méritos das obras. Ela não pode ser comprada. E aí ele vai fazer um comentário pesado aí sobre os escolásticos lá. Eu até excluí, eu não anotei isso, mas ele diz assim, que nesse texto é plenamente gratuito, e ele está combatendo exatamente o pensamento vigente lá no século XVI, que é vigente em nossos dias ainda, que é a ideia da compra da salvação, ou de que você vai lá e acende um monte de vela para a pessoa, como que comprando ela galvar de um canto para o outro. Esquece isso não tem fundamento escriturístico não. Isso é crendice, isso também não é fé. O termo lei que o apóstolo Paulo aqui usa, adiciona o equivalente ao termos obras meritórias, visto referir-se à recompensa prometida da lei. E neste ponto, da qual se refere o apóstolo Paulo,
nenhuma dessas coisas pode tornar o homem justo diante de Deus. É somente a fé em Jesus Cristo que o homem pode se tornar justo. O comentário de Gálatas, capítulo 16, ele é mais extensivo nesse comentário e ele é mais duro também nas suas palavras. Diz assim, o homem de Deus, João Calvino: portanto, fique estabelecido que essa proposição, a justificação pela fé, tratada em Gálatas capítulo 2, denota exclusividade. Ou seja, não somos justificados de alguma outra forma senão pela fé. Somos justificados unicamente pela fé. Ou somente ou unicamente. Pois quando nos diz que somos justificados por meio da fé, visto não podemos sermos justificados por meio das obras, tanto no texto de Romanos, mas aqui no texto de Gálatas, capítulo 2, verso 17, o apóstolo está querendo dizer assim, que não podemos ser justificados através de nós mesmos, mas somente por meio da justiça de Cristo. E a menos que sejamos destituídos de nossa justiça pessoal, nós não podemos alcançar de que eu faço, de que eu mereço, de que eu busco. Se eu não me desvencilhar, se eu não me empobrecer de todas essas coisas, eu não posso receber diante de Deus a justificação que veio de Cristo. Ele conclui esse pensamento dizendo assim: consequentemente, temos que atribuir ou tudo ou nada, a fé e as obras. Ele diz: se você crê que a justificação é pelas obras, então fica só com as obras. Porque nesse texto de Gálatas, uma exclui a outra. Ou você é justificado por fé, e aí tudo para com a fé. Ou você é justificado para as obras. Tudo para as obras. Não tem como associar justificação pela fé junto com as obras meritórias da lei. Meu comentário do mestre Calvino, contundente, nevrálgico, direto ao ponto, ou obras ou lei. Então, se você que está me ouvindo, algum dia você imaginou que você poderia se tornar justo diante de Deus pelaquilo que você faz, esquece isso. Por sua bondade, por suas obras, por sua caridade, esquece isso. Isso vai te colocar no mais profundo fogo do inferno de maneira justa, porque você está negando a exclusividade de Cristo na cruz a morrer por ti. Se você faz alguma coisa, qual seria a necessidade de Cristo ter morrido então? Mas aí, sobre isso, nós vamos falar lá no próximo domingo. Fé, somente fé e somente pela fé. Conclui com vocês com uma frase bem curtinha. Aí, pessoal, em toda a Bíblia fica claro que Deus só aceita pessoas pela fé. Somente pela fé. Independente das obras da lei. O homem torna-se justo a ponto de agradar a Deus somente pela fé. Antes de orar, eu quero cantar com você o hino que fala dos 5 solas. Pela fé, pela Escritura, Deus se revelou. E depois eu quero orar com você. Espero que eu ter conseguido sintetizar para você a ideia do pensamento do somente pela fé. Exclui inteiramente aquilo que você possa ou pensa que você faz para ser salvo. É tudo que Cristo fez. E só pode ser alcançado pela fé. Esquece ser contrário, esquece o dinheiro, esquece a bondade, esquece as obras meritórias, esquece a religiosidade, esquece isso, porque isso não te leva a lugar nenhum. Isso se torna ainda mais passivo do inferno, porque você está negando a exclusividade de Jesus. Vai falar dos 5 solas da reforma. Pela Escritura escreveu
diante de Deus somente e unicamente pela fé, independente das obras da lei. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos pelo esclarecimento da tua palavra, pelo ensino que a nós é vindo ao nosso coração. Não nos deixe, Deus, vaguear em um pensamento dúbio de que aquilo que Cristo fez e de que aquilo que nós fazemos em associação nos salvará, nos justificará diante de ti. Pai, sabemos que é somente pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo é que recebemos a justificação, alcançada única e exclusivamente pela fé meritória em teu Filho Jesus Cristo. Dai-nos a graça de vivermos firmes e fundamentados na fé que vem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se Deus nos permitir, no próximo domingo falamos o que os reformadores entenderam quando eles disseram somente Cristo. E se Deus ainda nos permitir, no dia 31, estará conosco o reverendo Jeremias Rodrigues Vale, pastor da Igreja Presbiteriana de Realeza, para falar para nós: só a Deus glória, só lhe deu glória. Quero orar por ti e por sua família, quero desafiar você, lançar fora as crendices de nosso tempo, lançar fora o mérito do homem, que acha que por sua religiosidade, que acha que pelas práticas das obras da lei, ele pode se tornar justo diante de Deus. Não vai por esse caminho, não, que a Bíblia condena tudo isso. A Bíblia diz que é somente pela fé, e a fé é um dom, é uma dádiva de Deus. Não creia em tudo, ou em todas as coisas que lançam aí diante dos seus olhos. Creia somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Deus trino e verdadeiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta família e por esta vida que nos ouviu. Que a tua palavra fique fundamentada nesses corações. Aqueles que já foram justificados pela fé em Cristo, livre eles, Senhor, da acusação e da tentação lançada por Satanás em suas mentes e em seus corações. E aqueles que, porventura, ouvindo a tua palavra, entrou em choque, em conflito com as obras meritórias da lei, leva-os, Deus, por meio de tua graça, como um presente exclusivo do Senhor, a fé que vem da cruz do teu Filho Jesus Cristo, para que ele e ela possam depositar em Cristo Jesus unicamente a sua confiança para a eternidade. Dê a nós uma noite de paz, uma semana na tua presença, fundamentados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Somente pela fé. Deus abençoe a ti e família.